Eu passei horas em Sete Além e voltei para contar. Você não vai acreditar no que eu vi. Imagina acordar em um lugar que não deveria existir. Um lugar onde tudo parece familiar, mas ao mesmo tempo absolutamente errado. Eu estou prestes a contar uma experiência que nunca pensei que fosse real. Uma experiência que vai te deixar com medo de fechar os olhos esta noite. Tudo começou em uma tarde comum. Eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo no trabalho. Sabe aqueles dias em que você só quer chegar logo, tomar um banho e descansar? Pois é. Só que, naquela noite, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. O elevador parecia normal. Apertei o botão do meu andar e senti a leve vibração do movimento, aquela sensação familiar. Mas, de repente, tudo parou. Eu pensei que fosse uma falha comum, até ouvir um som. Um som que não deveria estar ali. Um som que parecia vir de outro mundo. O ar estava pesado e uma sensação de pavor começou a se apoderar de mim. Apertei os botões freneticamente, tentando reativar o elevador, mas nada funcionava. Foi então que a porta se abriu, mas não no meu andar. Naquele momento, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Eu saí do elevador em um lugar que lembrava vagamente o prédio onde eu morava. Mas tudo estava diferente. As paredes eram mais altas, as sombras se alongavam de maneiras impossíveis, e o silêncio. Aquele silêncio esmagador que parecia gritar nos meus ouvidos. Tentei me orientar, mas cada passo que eu dava parecia me afastar mais do que eu conhecia. As portas estavam trancadas ou levavam a lugares ainda mais estranhos. E então, eu vi a primeira pessoa. Finalmente, um sinal de vida, pensei. Mas quando me aproximei, percebi que aquela pessoa não era normal. Ela não se movia, não respirava. Era como se estivesse congelada no tempo. Tentei chamar, mas a minha voz parecia não sair. E então, ela se virou. A visão que tive naquele momento foi algo que nunca vou esquecer. O rosto daquela pessoa, se é que posso chamar aquilo de pessoa, era uma aberração. Os olhos eram completamente negros, sem qualquer brilho de vida. A pele, esticada de uma maneira impossível, dava a impressão de que estava prestes a rasgar. E a boca se contorceu em um sorriso que não tinha nada de humano. Era um sorriso que parecia se esticar além das bochechas, revelando fileiras de dentes afiados, como se fosse a última expressão de alguém que tinha perdido completamente a sanidade. Eu corri. Corri como nunca antes na minha vida. Mas, não importava para onde eu fosse, eu sempre voltava ao mesmo corredor, às mesmas portas trancadas, ao mesmo terror sem fim. Cada vez que dobrava uma esquina, esperava encontrar uma saída, mas tudo o que via eram mais portas, mais corredores, todos levando ao mesmo lugar. Era como estar preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Depois do que pareceram horas de desespero, eu cheguei a uma porta diferente. Uma porta que, por alguma razão, eu sabia que deveria abrir. Ela estava marcada com símbolos que nunca tinha visto, mas que de alguma forma faziam sentido para mim naquele momento. Era como se aqueles símbolos estivessem vivos, pulsando com uma energia que me atraía e ao mesmo tempo me enchia de pavor. O que eu vi lá dentro, nunca vou conseguir descrever completamente. Era como se eu estivesse vendo uma versão distorcida da minha própria vida. Pessoas que eu conhecia, mas que não eram elas. Lugares que eu já visitei, mas que estavam de cabeça para baixo. E no centro de tudo, algo que me observava, algo que não era humano, mas estava lá, esperando por mim. Eu sentia o olhar daquela coisa penetrando minha alma, como se estivesse me julgando, me avaliando. E então, as vozes começaram. Primeiro, era um murmúrio baixo, indistinto, mas logo se tornaram gritos que ecoavam pela sala. Eu não entendia as palavras, mas sentia o ódio, a dor e o desespero em cada sílaba. Era como se o próprio lugar estivesse tentando me enlouquecer, tentando me quebrar. Eu sabia que se ficasse ali por mais um segundo, nunca mais voltaria, e foi aí que acordei. De volta no elevador, com a porta abrindo no meu andar. Parecia que nada havia acontecido, mas eu sabia que tinha sido real. O corredor familiar do meu prédio nunca pareceu tão estranho. Tudo estava no lugar, mas eu sentia que algo estava diferente, algo que eu não conseguia explicar. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Cada som no elevador, cada sombra que vejo, me faz lembrar daquele lugar, de Sete Além.
Se você acha que isso foi apenas um sonho, eu te desafio a entrar em um elevador qualquer, apertar o botão do seu andar e ver o que acontece. Mas cuidado, você pode acabar abrindo a porta errada. Se você gostou desse relato e quer saber mais sobre Sete Além e outras histórias assustadoras, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque, assim como eu, você nunca sabe quando pode dar o próximo passo para um lugar que não deveria existir. Deixe seu comentário contando suas experiências estranhas e quem sabe, talvez você tenha visitado Sete Além sem saber. Até a próxima, se é que haverá uma próxima. Eu sinto que cada vez que conto essa história, estou chamando algo de volta. Algo que não deveria ser invocado. Mas é como se fosse impossível manter isso guardado. Como se a própria história quisesse ser contada, se espalhar, crescer. E cada vez que alguém a ouve, cada vez que alguém começa a acreditar, Sete Além se torna um pouco mais real. Eu sei que muitos de vocês vão achar que isso é só uma história, só mais uma lenda urbana. Mas eu estou aqui para te dizer que há muito mais entre esse mundo e o próximo do que conseguimos compreender. E Sete Além é apenas a ponta do iceberg. Então, pense duas vezes antes de entrar em um elevador sozinho à noite. Você nunca sabe onde ele pode te levar. O espelho que me levou para Sete Além. Nunca olhe fixo demais. Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Já teve a sensação de que algo no espelho não está certo, como se o reflexo não fosse apenas uma cópia perfeita, mas uma janela para algo muito mais sombrio? O que vou contar agora não é apenas um relato, é um aviso. Nunca olhe fixo demais para um espelho. Você pode acabar vendo algo que não deveria. Tudo começou há algumas semanas, quando eu decidi mudar a decoração do meu quarto. Comprei alguns móveis novos, reorganizei tudo e decidi que precisava de um espelho grande, daqueles de corpo inteiro, para colocar na parede oposta à minha cama. Encontrei um em uma loja de antiguidades, um espelho antigo, com uma moldura de madeira escura e entalhes intrincados que imediatamente chamaram minha atenção. O vendedor me avisou que era um item raro, com uma história que ele não soube ou não quis me contar. Naquele momento, eu deveria ter percebido que algo estava errado, mas ignorei o pressentimento. Na primeira noite depois de instalar o espelho, fui para a cama como de costume. A luz suave do abajur iluminava parcialmente o quarto, e o espelho refletia tudo de maneira normal. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Enquanto me preparava para dormir, algo no reflexo chamou minha atenção. Foi apenas um lampejo, um movimento rápido que eu pensei ter visto no canto do olho. Me virei, mas nada estava fora do lugar. Convenci-me de que era apenas minha imaginação. Mas na noite seguinte, a sensação voltou, só que mais forte. Eu estava deitado, prestes a apagar a luz, quando senti que algo no espelho estava me observando. O reflexo parecia diferente. As sombras no quarto pareciam mais profundas no vidro, como se o espelho estivesse mostrando uma versão mais escura da realidade. E meu coração acelerou, mas novamente tentei ignorar. Apaguei a luz e tentei dormir, mas não consegui. Fiquei ali, deitado na escuridão, com a sensação incômoda de que algo estava errado, muito errado. Foi na terceira noite que tudo mudou. Eu tinha tido um dia difícil no trabalho e fui para a cama mais cedo, exausto. Ao deitar mais uma vez, vi algo no espelho, mas dessa vez eu não estava sonhando. Quando olhei mais de perto, percebi que o reflexo não correspondia exatamente ao meu quarto. As sombras estavam erradas, as proporções ligeiramente distorcidas. O espelho parecia mais profundo, como se não estivesse refletindo, mas mostrando um lugar diferente. Um lugar além do vidro. Eu sabia que deveria desviar o olhar, mas não consegui. Era como se algo estivesse me prendendo, me forçando a continuar olhando. E então, eu vi. No fundo do reflexo, uma figura surgiu. Ela era indistinta no começo, uma sombra entre as sombras, mas lentamente começou a tomar forma.
Era uma figura humana, mas algo nela estava terrivelmente errado. Ela se movia com uma lentidão assustadora, e quando finalmente chegou à superfície do espelho, eu pude ver seu rosto, ou a ausência dele. A figura não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e negra, como um vazio absoluto. Mas eu senti que ela estava me observando, como se soubesse tudo sobre mim. Eu quis gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Estava preso ali, encarando aquele horror sem rosto que, de alguma forma, sabia que eu estava ali, vulnerável. Foi então que a figura estendeu a mão. Eu vi aquela mão se aproximar do outro lado do vidro e, com um movimento lento, começou a bater no espelho. O som era abafado, como se estivesse batendo em uma barreira invisível, mas a cada batida, o vidro vibrava e eu podia sentir uma força crescente tentando atravessá-lo. Era como se aquela coisa estivesse tentando sair, tentando me alcançar. Naquele momento, finalmente consegui me mover. Girei na cama, derrubei o abajur no chão, quebrando o silêncio opressivo do quarto. Quando olhei novamente para o espelho, a figura havia desaparecido, mas o medo permanecia. Eu sabia que aquilo não era um sonho, que o que eu tinha visto era real, e sabia que, se eu olhasse novamente, ela estaria lá, esperando. Desde então, não consigo ficar no mesmo quarto que o espelho. Cobri-o com um lençol, mas mesmo assim, sinto sua presença. É como se ele estivesse me chamando, tentando me puxar de volta para aquele outro lugar, aquele lugar que só existe além do vidro. E eu sei que se continuar olhando, um dia não vou conseguir resistir. Vou atravessar o espelho. E quando isso acontecer, não sei se vou conseguir voltar. Essa é a minha história, meu aviso. Se você tem um espelho em seu quarto, se você já sentiu que algo está errado com ele, tire-o de lá. Não olhe fixo demais, não dê ouvidos ao que ele sussurra. Porque Sete Além não é apenas um lugar distante. É um lugar que está sempre à espreita, esperando pelo momento certo para te puxar. Se você gostou desse relato, se quer ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, alguns reflexos não mostram apenas o que está à nossa frente, mas também o que se esconde nas sombras. Até a próxima, se é que haverá uma próxima. Eu ainda ouço o som das batidas no vidro, principalmente nas noites em que o vento sopra forte. Às vezes, vejo o lençol que cobre o espelho se mover ligeiramente, como se algo do outro lado estivesse tentando espiar para fora. Eu sei que, em algum lugar, aquela figura sem rosto ainda está lá, esperando pela oportunidade de me puxar de volta. E eu sei que, um dia, não terei forças para resistir. Quando isso acontecer, tudo o que posso esperar é que alguém encontre este relato e que ele sirva de aviso. Sete Além é real e está mais perto do que você imagina. Eu toquei na porta proibida e agora Sete Além não me deixa em paz. Existem lugares onde nunca deveríamos ir, portas que nunca deveríamos abrir. Eu aprendi isso da pior maneira possível, e agora eu vivo com o terror constante de ser puxado de volta para aquele lugar. Sete Além. Tudo começou em uma noite chuvosa. Eu estava voltando para casa depois de uma festa na casa de um amigo. A cidade estava deserta. As ruas molhadas refletiam as luzes amarelas dos postes, criando uma atmosfera quase surreal. Era como se algo estivesse no ar, algo que me fazia sentir desconfortável, como se estivesse sendo observado. Eu decidi cortar caminho por um beco que sempre usei, um lugar que nunca me causou medo antes. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O beco estava mais escuro do que de costume. As sombras pareciam se mover, e o silêncio era tão pesado que eu podia ouvir o som dos meus próprios passos ecoando, como se estivesse andando em uma caverna. No meio do beco havia uma porta que eu nunca tinha notado antes. Era de madeira velha,
desgastada pelo tempo, mas com uma estranha aura de importância. Ela não deveria estar ali. Eu tinha certeza disso, mas por alguma razão, algo dentro de mim me dizia para tocá-la, para abri-la. Foi como se uma força invisível estivesse me empurrando para frente. Eu deveria ter ignorado, deveria ter continuado meu caminho, mas não consegui. Meu corpo parecia agir por conta própria, e antes que eu pudesse perceber, minha mão já estava tocando a maçaneta. Quando a porta se abriu, um frio cortante me envolveu. Não era o frio da noite chuvosa. Era algo muito mais profundo, como se a própria escuridão tivesse me envolvido. O que vi do outro lado foi algo que nunca poderia ter imaginado. Era a minha cidade, mas diferente. As ruas estavam vazias, as luzes dos postes tremeluziam, e havia uma névoa densa que cobria tudo, distorcendo as formas e as cores. Algo me puxava para dentro, algo que sussurrava nos meus ouvidos, palavras que eu não entendia, mas que me enchiam de um medo primordial. Caminhei pela rua, cada passo ressoando como se estivesse pisando em um chão oco, sem substância. As casas pareciam estar abandonadas há séculos, com as janelas quebradas e as portas escancaradas, mas eu sentia que não estava sozinho. Senti olhos sobre mim, observando, avaliando, e então eu vi. No final da rua, uma figura alta e encapuzada, parada imóvel, me encarando. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos ao chão. A figura começou a se mover em minha direção, lentamente, cada passo mais aterrorizante que o anterior. Eu não conseguia ver seu rosto, mas sentia sua presença. Uma presença que parecia drenar meu espírito, minha vontade de viver. Quando estava a poucos metros de mim, a figura parou e levantou a mão, apontando para mim. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse tentando me puxar para fora de mim mesmo. De repente, um som cortou o ar. Era um sino, tocando em algum lugar distante, mas cada badalada parecia reverberar dentro do meu crânio, me despertando daquele transe de terror. Sem pensar, virei e corri, mais rápido do que nunca, de volta para a porta pela qual tinha entrado. Eu a empurrei com toda a força, e por um momento pensei que não iria conseguir. Mas então, ela se abriu, e eu fui lançado de volta para o beco. Caí de joelhos, o coração batendo como se fosse explodir. O beco estava normal novamente, escuro, mas não tão opressor. A porta tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que tinha estado lá, e eu sabia que o que eu tinha visto era real. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Tenho pesadelos constantes, nos quais estou de volta naquele lugar, correndo eternamente pelas ruas vazias, enquanto aquela figura encapuzada me persegue. Eu sinto a presença dela mesmo quando estou acordado, como uma sombra que nunca me deixa. E o som do sino nunca me abandonou. Cada vez que eu escuto, sei que Setialém ainda está me chamando. Se você acha que pode abrir qualquer porta sem consequências, pense duas vezes. Alguns lugares não foram feitos para serem descobertos, e algumas portas devem permanecer fechadas para sempre. Não cometa o mesmo erro que eu, porque Setialém nunca esquece. E uma vez que você entra, você nunca mais é o mesmo. Se você gostou desse relato assustador e quer ouvir mais histórias aterrorizantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Cada relato é um passo mais perto do desconhecido, e eu vou te levar até lá, se você tiver coragem de continuar. Deixe seu comentário abaixo e quem sabe, talvez você também tenha uma história de Setialém para contar. Até a próxima. Ou será que já estamos lá? Desde aquele dia, eu vivo com medo de que a porta apareça de novo. E sei que se isso acontecer, não serei capaz de resistir. Algo me chama de volta, algo que não pertence a este mundo. Eu sei que Setialém é real,
e sei que um dia ele virá me buscar. E você? Você está preparado para quando ele vier atrás de você? Elevadores são coisas comuns, não é? A maioria de nós os usa todos os dias, sem pensar duas vezes. Entramos, apertamos o botão do nosso andar e esperamos que as portas se abram no lugar certo. Mas e se um dia o elevador não te levasse para onde você esperava? E se, em vez de abrir para o corredor do seu prédio, as portas revelassem algo que nunca deveria ter sido visto? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Era uma noite comum de sexta-feira. Eu estava voltando para casa depois de uma longa semana de trabalho. O elevador do meu prédio sempre foi confiável e, como de costume, entrei e apertei o botão do meu andar, o 8º. As portas se fecharam com um leve rangido e o elevador começou a subir. O som dos cabos e o leve tremor das paredes metálicas eram familiares, quase reconfortantes. Eu estava cansado, com a mente distante, pensando no fim de semana que estava por vir. Mas, de repente, o elevador parou. Não era no meu andar, nem em qualquer outro. Olhei para o painel de controle, mas as luzes estavam apagadas, como se o sistema tivesse falhado. Um frio repentino tomou conta do espaço, e eu senti um arrepio que me deixou inquieto. Apertei o botão do meu andar novamente, mas nada aconteceu. Tentei apertar outros botões, mas todos pareciam mortos. Foi então que as luzes internas começaram a piscar. Por um momento, o elevador mergulhou na escuridão total, e quando as luzes voltaram, senti que algo havia mudado. O ar parecia mais denso, mais pesado, e havia um silêncio opressor, como se o próprio som tivesse sido sugado do espaço. Sem alternativa, esperei as portas se abrirem, com o coração batendo mais rápido a cada segundo. Finalmente, com um estalo metálico, elas se abriram. Mas o que vi do outro lado não era o corredor do meu prédio. Eu olhei para um lugar que não deveria existir. Do outro lado das portas estava um corredor longo, escuro e estreito, que parecia se estender infinitamente. As paredes eram de concreto desgastado, com manchas escuras que lembravam sombras de figuras humanas. O chão estava coberto por uma camada fina de poeira, como se ninguém tivesse passado por ali em décadas. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo metálico, como sangue velho. Mas o que mais me incomodava era o silêncio. Um silêncio absoluto, sufocante, que parecia pressionar meus ouvidos até o ponto de dor. A sensação de que algo estava errado era avassaladora, mas por algum motivo que não consigo explicar, eu senti que precisava sair do elevador. Era como se uma força invisível me empurrasse para frente, me obrigando a explorar aquele lugar impossível. Dei o primeiro passo para fora do elevador, sentindo o chão frio e áspero sob meus pés. Cada passo que eu dava fazia o som ecoar pelo corredor, mas o eco não voltava da maneira certa. Era distorcido, como se as paredes absorvessem o som e o devolvessem de forma diferente, mais aguda, mais desesperada. Enquanto caminhava, percebi que as sombras nas paredes pareciam se mover, mas sempre à margem da minha visão. Toda vez que eu me virava, as sombras paravam, mas quando olhava para frente novamente, elas continuavam a dançar, como se estivessem esperando o momento certo para se manifestar. Cheguei a uma porta no final do corredor, uma porta velha de madeira, com a pintura descascada e um número gravado em metal enferrujado. O número 13, mas algo na maneira como o número estava gravado parecia errado, como se estivesse torto, distorcido. Segurei a maçaneta e uma sensação gelada subiu pelo meu braço, mas não consegui me impedir de girá-la. A porta se abriu com um rangido prolongado, e do outro lado vi uma sala que parecia ser uma cópia do lobby do meu prédio, mas distorcida. As cadeiras estavam viradas, os quadros nas paredes estavam pendurados de forma estranha, e o relógio na parede marcava uma hora impossível. 13:13. A atmosfera era densa, pesada, e uma névoa fina flutuava no ar, iluminada por uma luz pálida e sem origem aparente.
Foi então que vi pessoas na sala, ou pelo menos o que pareciam ser pessoas. Elas estavam paradas, espalhadas pelo ambiente, mas todas voltadas na minha direção, imóveis como estátuas. Seus rostos estavam cobertos por sombras, mas eu sabia que estavam me observando. Um frio gelado tomou conta do meu corpo quando percebi que, ao contrário de tudo o mais ali, elas não pareciam distorcidas. Elas eram reais, mas não pertenciam àquele lugar, nem ao nosso mundo. Um deles começou a se mover em minha direção, os passos lentos e deliberados, como se estivesse testando minha reação. Quando chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto, percebi que seus olhos estavam completamente negros, sem brilho, sem vida. Ele levantou a mão e apontou para o elevador atrás de mim, sem dizer uma palavra, mas a mensagem era clara. Saia daqui, agora. Não pensei duas vezes. Girei nos calcanhares e corri de volta para o elevador, sentindo as sombras se agitar ao meu redor, como se estivessem tentando me agarrar. Pulei para dentro do elevador e bati freneticamente no botão de fechar portas. As portas se fecharam com um estrondo e o elevador começou a se mover para cima, de volta para o meu andar, ou pelo menos eu esperava que fosse. Quando as portas se abriram novamente, eu estava de volta ao corredor familiar do meu prédio. Tudo estava como deveria estar, normal e inalterado. Mas eu sabia que o que eu tinha visto não era um sonho, nem uma ilusão. Sabia que tinha visto Sete Além e que, de alguma forma, tinha escapado de lá. Mas o medo que senti naquele momento nunca mais me deixou. Elevadores são coisas comuns, mas você nunca sabe para onde eles podem te levar. O próximo botão que você apertar pode não te levar para onde você espera. Se gostou desse relato e quer ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, quando as portas do elevador se abrirem, olhe bem antes de sair. Você nunca sabe o que pode encontrar do outro lado. Até a próxima, se é que haverá uma próxima. Desde aquele dia, evito elevadores sempre que posso. Prefiro as escadas, mesmo que sejam longas. Mas mesmo assim, a sensação de que algo ainda está me observando não me deixa em paz. Sete Além é real, e sei que se tiver o azar de apertar o botão errado novamente, posso não ter a mesma sorte de escapar. E você? Está preparado para o que pode encontrar do outro lado das portas do elevador? O trem para Sete Além, uma viagem sem volta. Você já entrou em um trem e sentiu que algo estava errado? Como se o simples ato de embarcar fosse um erro, mas não soubesse explicar por quê. Eu entrei em um trem comum, em uma tarde comum, mas o que encontrei do outro lado do túnel foi tudo, menos normal. Era uma sexta-feira como qualquer outra. Eu tinha terminado meu trabalho mais cedo e decidi pegar o trem para voltar para casa. A estação estava cheia, mas ainda assim, tudo parecia normal. Pessoas andando apressadas, anúncios de próximas estações, o som dos trilhos ecoando nas paredes de concreto. Quando o trem chegou, eu entrei sem pensar duas vezes. Apenas mais um no meio da multidão. Escolhi um assento perto da janela. Queria observar a paisagem enquanto relaxava. O trem começou a se mover suavemente e, por um tempo, foi tudo tranquilo. As pessoas ao meu redor estavam ocupadas com seus próprios pensamentos. Algumas lendo, outras mexendo nos celulares. Era uma viagem normal, até que o trem entrou em um túnel. O túnel parecia interminável, muito mais longo do que deveria ser. A escuridão lá fora era densa, quase palpável, e um silêncio desconfortável tomou conta do vagão. A luz interna do trem piscou uma ou duas vezes, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava diferente, mas eu não conseguia identificar o quê. Quando finalmente saímos do túnel, percebi imediatamente que algo estava muito errado. O cenário do lado de fora tinha mudado completamente. As paisagens conhecidas da cidade tinham desaparecido e em seu lugar havia um ambiente desolado, um lugar que eu nunca tinha visto antes.
A luz do sol era fraca e distorcida, como se passasse por um filtro cinza. Tudo parecia abandonado, como uma cidade fantasma. Olhei ao redor, esperando ver o espanto nos rostos das outras pessoas, mas em vez disso, encontrei expressões de tensão e inquietação. As pessoas começaram a agir de forma estranha, como se algo estivesse erradamente certo para elas, mas não para mim. Sussurros começaram a se espalhar pelo vagão, e olhares furtivos eram lançados em minha direção. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia. Um homem sentado à minha frente, com um semblante pálido e olhos arregalados, se inclinou em minha direção. A voz dele era apenas um sussurro, mas carregava um peso de urgência que me deixou desconfortável. "Você não deveria estar aqui", ele disse. "Esse trem, esse lugar, não é para você. Precisa sair antes que seja tarde demais." Eu fiquei atordoado. Tentei perguntar o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça, como se não tivesse tempo para explicar. Outros passageiros começaram a me encarar, alguns com olhos vazios, sem qualquer emoção, enquanto outros pareciam estar à beira de um colapso, como se estivessem desesperados para me ver fora dali. Eu me levantei, sentindo o pânico começar a crescer dentro de mim. Não sabia para onde ir, mas o instinto me dizia para sair daquele vagão o mais rápido possível. Mas quando me aproximei das portas, percebi que elas estavam trancadas. Não havia como sair. Tentei forçar, mas foi inútil. O pânico começou a se espalhar como um vírus, e logo todos no vagão começaram a se mover, como se estivessem tentando me cercar. Uma mulher, com o cabelo desgrenhado e os olhos fundos, agarrou meu braço com força. "Você precisa descer na próxima parada", ela sussurrou, quase implorando. "Não olhe para trás, apenas corra. Corra o mais rápido que puder." Mas eu estava preso. O trem estava em movimento, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. As pessoas ao meu redor começaram a se aproximar, seus rostos agora sem expressão, como se estivessem sendo controladas por uma força invisível. Eu tentei me afastar, mas parecia que o vagão inteiro estava se fechando ao meu redor. Foi então que o trem começou a desacelerar. O homem pálido à minha frente olhou para mim uma última vez, com um olhar de pena e medo. "Sete além", ele murmurou, quase inaudível. "Eles vão te levar para Sete além se você não sair agora." O trem parou abruptamente, e as portas se abriram com um rangido alto e perturbador. Lá fora, o cenário era ainda mais desolado do que antes, como se toda a vida tivesse sido sugada daquele lugar. Eu sabia que não havia escolha, então corri. Corri para fora do trem sem olhar para trás, seguindo as instruções da mulher. Mas quando pisei na plataforma, percebi que estava completamente sozinho. O trem começou a se mover novamente, e enquanto eu olhava, vi os rostos dos passageiros colados nas janelas, me observando enquanto desapareciam na escuridão do túnel. Eu estava em Sete além. Sabia disso sem que ninguém precisasse me dizer. Era um lugar onde o tempo não seguia as mesmas regras, onde as leis da física pareciam distorcidas. As ruas estavam desertas, mas eu sentia que estava sendo observado, como se as sombras ao meu redor estivessem vivas. Cada passo que eu dava ecoava, mas nunca parecia me levar a lugar nenhum. Tentei encontrar uma saída, mas tudo ao meu redor parecia girar, mudar, distorcer-se, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O trem tinha me trazido até ali, e eu não sabia como sair. Sabia apenas que não pertencia àquele lugar, e que as pessoas no trem, ou o que quer que fossem, tinham tentado me avisar. Mas agora era tarde demais. Sete além tinha me encontrado, e eu sabia que não havia volta. Se você ainda acha que o trem é um meio de transporte seguro, pense duas vezes antes de embarcar no próximo, porque às vezes o destino final pode não ser o que você esperava.
Se gostou desse relato e quer ouvir mais histórias aterrorizantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E lembre-se, nem todas as viagens são apenas de ida e volta. Às vezes, elas te levam a lugares de onde você nunca mais pode sair. Até a próxima. Se é que haverá uma próxima. Agora, sempre que ouço o som de um trem se aproximando, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Sei que Sete Além ainda está lá, esperando por sua próxima vítima, esperando por alguém que não deveria estar no trem. E se um dia você entrar em um vagão e perceber que as pessoas ao seu redor estão agindo de forma estranha, desça na próxima parada sem olhar para trás, porque Sete Além pode estar mais perto do que você imagina. Você já recebeu uma carta sem remetente? Uma carta que parece sair de lugar nenhum e chegar diretamente às suas mãos? Eu achava que isso só acontecia em filmes de terror, até que um dia aconteceu comigo. A carta que eu recebi não deveria existir, e o lugar de onde ela veio. É um lugar onde ninguém deveria estar. Tudo começou em uma manhã comum. Eu estava tomando meu café, quando o som da campainha ecoou pela casa. Estranhei, já que não estava esperando ninguém, mas fui até a porta para ver quem era. Quando a abri, não havia ninguém lá. Apenas uma leve brisa fria que não combinava com o dia ensolarado. Olhei em volta, mas a rua estava vazia. Foi então que notei algo estranho no chão, bem na soleira da porta. Uma carta. A carta estava dobrada de maneira simples, sem nenhum envelope, e o papel parecia antigo, amarelado pelo tempo. Não havia endereço, selo ou qualquer sinal de que tivesse sido enviada por meios normais. Meu nome estava escrito com uma caligrafia antiga e quase apagada, como se alguém a tivesse escrito décadas atrás. Aquilo me intrigou, mas ao mesmo tempo me deu um calafrio. Voltei para dentro com a carta nas mãos, sentindo uma inquietação crescente. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria abri-la, mas a curiosidade foi maior. Quando desdobrei o papel, percebi que o texto estava escrito em uma língua que eu não conhecia. As letras eram estranhas, quase alienígenas, formando palavras que pareciam dançar na página. Mas, de alguma forma, eu conseguia entender. As palavras não eram lidas pelos olhos, mas sim pela mente, como se tivessem sido impressas diretamente no meu subconsciente. A carta dizia apenas uma frase: "Você foi escolhido para ver o que não deveria ser visto. Sete Além está esperando." Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Aquelas palavras eram um convite, mas ao mesmo tempo, uma sentença. Um convite para um lugar que eu já tinha ouvido falar, mas que nunca acreditei que fosse real. Eu tentei ignorar, fingir que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas algo dentro de mim sabia que não era. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou pequeno, objetos que mudavam de lugar, portas que eu sabia que tinha trancado aparecendo abertas, sombras que pareciam se mover quando eu não estava olhando. Eu tentava ignorar, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. E então, uma noite, acordei com um som. Era um som distante, abafado, como um sussurro que ecoava pela casa. Levantei-me, com o coração acelerado, e segui o som até a sala de estar. Lá, sobre a mesa, estava a carta. Eu tinha certeza de que a tinha guardado em uma gaveta, mas agora estava ali, como se alguém a tivesse colocado de volta para que eu a visse. E o som parecia vir de dentro da carta. Era um sussurro suave, como se alguém estivesse tentando falar comigo através das palavras escritas. Quando me aproximei, o sussurro ficou mais claro, e as palavras na carta começaram a brilhar com uma luz fraca, quase imperceptível. Foi então que percebi que as palavras estavam mudando. Elas estavam formando uma nova mensagem, uma que não podia ser ignorada. Abra a porta e venha para Sete Além. Eu sabia que não deveria, mas não consegui resistir.
Era como se algo estivesse controlando meus movimentos, me forçando a obedecer. Quando olhei para a porta da frente, ela estava entreaberta, convidativa. E do lado de fora, onde deveria haver apenas a rua escura, havia uma luz. Uma luz que pulsava suavemente, como se estivesse viva, esperando por mim. Eu não sei como, mas meus pés começaram a se mover por conta própria. Eu queria parar, queria gritar, mas minha voz não saía. Eu atravessei a porta e o que vi do outro lado não era minha rua. Era um lugar que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma reconhecia. Estava em Sete Além. As ruas eram tortuosas, os edifícios altos e estreitos, quase como se estivessem se inclinando para me observar. A atmosfera era densa, sufocante, e o ar tinha um cheiro metálico, como se estivesse impregnado de algo antigo e esquecido. E em cada janela, em cada esquina, eu sentia olhos sobre mim, olhos que não estavam lá, mas que eu sabia que me viam. Eu comecei a andar, sem saber para onde estava indo, mas sabendo que não havia volta. Cada passo ecoava no vazio, e a cidade parecia respirar ao meu redor, como se estivesse viva, esperando que eu fizesse algo, ou que cometesse um erro. Foi então que vi. Uma figura alta, encapuzada, parada na entrada de um beco. Ela não se mexia, mas eu sabia que estava me observando. A figura não tinha rosto, apenas uma escuridão profunda, onde deveria haver olhos, boca, qualquer coisa. Ela apenas apontou para mim, um gesto lento e deliberado, e eu soube que estava condenado. Era como se estivesse me marcando, como se dissesse que eu pertencia àquele lugar agora. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta na minha sala de estar, com a carta nas mãos. Tudo estava como antes, mas eu sabia que algo tinha mudado. Eu sabia que Sete Além não tinha terminado comigo. Desde aquele dia, não consigo escapar da sensação de que estou sendo observado. Sombras parecem mais profundas, os sons mais distantes. E a carta? A carta ainda está comigo. Ela sempre volta. Não importa quantas vezes eu a queime, rasgue ou jogue fora. E a mensagem muda a cada dia, sempre me dizendo que Sete Além está esperando. Se você acha que esta história é apenas uma lenda, se acha que pode ignorar o que acabei de contar, pense duas vezes. Sete Além não é apenas um lugar, é uma entidade, uma força que escolhe quem vai chamar. E quando ela te escolhe, não há como escapar. Se você recebeu alguma carta estranha, se ouviu sussurros à noite, esteja preparado, porque Sete Além não vai parar até te levar. Se inscreva no canal para mais histórias como essa e compartilhe sua experiência nos comentários, se você tiver coragem. Até a próxima, se é que haverá uma próxima. Desde aquele dia, vivo em constante medo de ser puxado de volta. Sei que Sete Além não esquece e que um dia a carta vai me chamar novamente. Quando isso acontecer, não sei se terei forças para resistir. E se eu não voltar, saibam que foi porque Sete Além finalmente me encontrou. O elevador sem volta. A jornada para Sete Além, que quase me levou. Você já esteve em um elevador sozinho e sentiu que o ar ao seu redor ficou mais pesado, que o tempo parecia se arrastar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Elevadores são tão comuns que raramente pensamos neles, até que algo dá errado. Vou contar a vocês uma experiência que nunca mais vou esquecer, uma experiência que quase me levou para um lugar do qual ninguém retorna. Sete Além. Era um dia comum no trabalho. Eu estava atrasado para uma reunião importante e corri para pegar o elevador. Quando as portas se abriram, o vagão estava vazio e entrei sem hesitar. Apertei o botão do meu andar e encostei na parede, tentando recuperar o fôlego enquanto o elevador começava a subir. Os primeiros segundos foram normais.
O movimento suave do elevador e o som baixo dos cabos trabalhando eram reconfortantes. Mas, de repente, as luzes piscaram e o elevador deu uma sacudida brusca, como se tivesse encontrado algo no caminho. Olhei para o painel, mas os números tinham congelado, indicando que estávamos entre o 5º e o 6º andar. Eu tentei manter a calma, convencido de que era apenas uma pequena falha técnica. Então, as luzes se apagaram por completo, mergulhando o elevador em uma escuridão total. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir minha própria respiração, e o ar parecia ficar mais frio a cada segundo. Estava prestes a apertar o botão de emergência quando, sem aviso, as luzes voltaram, mas com uma intensidade mais fraca, tingidas de uma cor amarelada, doentia. O elevador estava se movendo novamente, mas de uma forma diferente. Não estava subindo nem descendo. Era como se estivesse se deslocando para os lados, como se deslizasse por um caminho desconhecido. O pânico começou a se instalar, mas eu tentei me manter racional, pensando que tudo isso era apenas um mau funcionamento. Finalmente, o elevador parou com um tranco, e as portas começaram a se abrir lentamente. Mas o que eu vi do outro lado me fez congelar de terror. O que deveria ser o corredor familiar do meu escritório tinha desaparecido, substituído por algo que eu nunca deveria ter visto. Eu estava olhando para um lugar que não fazia parte deste mundo. Um corredor longo, mal iluminado por luzes fracas que pendiam do teto por fios desgastados. As paredes eram feitas de um concreto escuro, manchado com marcas estranhas que pareciam formar padrões caóticos. O chão estava coberto por uma camada espessa de poeira, mas havia pegadas nela, indo e vindo de todas as direções, como se muitas pessoas tivessem passado por ali recentemente. Mas o que mais me aterrorizou foi o cheiro que veio do corredor, um odor forte de mofo e algo metálico, como sangue. Olhei em volta, procurando por qualquer sinal de vida, mas o corredor parecia vazio. No entanto, a sensação de ser observado era avassaladora, como se dezenas de olhos estivessem fixos em mim, escondidos nas sombras. Eu deveria ter ficado no elevador, apertado o botão para qualquer outro andar e rezado para que ele funcionasse, mas algo me puxava para fora, algo que não conseguia resistir. Dei um passo para fora do elevador e foi como se o ar ao meu redor tivesse mudado. Tudo parecia mais denso, mais pesado, e o som dos meus passos ecoava de uma forma que não fazia sentido, como se as paredes absorvessem o som e o devolvessem distorcido. Eu queria voltar, mas quando me virei, o elevador ainda estava lá, as portas abertas, mas havia algo diferente nele agora. O interior parecia mais escuro, como se estivesse sendo consumido por uma sombra que se arrastava pelas paredes, se aproximando lentamente da porta. Foi então que eu vi algo se mover no corredor, à frente, uma sombra que se destacou das outras, uma figura encurvada, alta e esguia, com movimentos lentos e calculados. Ela vinha na minha direção, e enquanto se aproximava, a luz fraca revelou um rosto que nunca vou esquecer, ou melhor, a ausência de um rosto. Onde deveria haver olhos, boca ou qualquer traço humano, havia apenas uma superfície lisa e negra, como se alguém tivesse apagado toda a humanidade daquela figura. A figura parou a poucos metros de mim, e eu fiquei paralisado pelo terror. Ela não tinha boca, mas eu sabia que estava falando comigo, ou melhor, tentando se comunicar de uma forma que minha mente não conseguia compreender. Uma pressão intensa começou a se formar em minha cabeça, como se estivesse tentando invadir meus pensamentos, me forçando a entender uma mensagem que não queria ouvir. Foi então que algo dentro de mim quebrou. Sem pensar, girei nos calcanhares e corri de volta para o elevador, mergulhando na escuridão antes que as portas se fechassem com um estrondo. Apertei freneticamente o botão do meu andar, e o elevador começou a se mover novamente, desta vez com uma sacudida violenta, como se estivesse lutando contra algo que tentava impedi-lo de funcionar. Quando as portas se abriram novamente, eu estava de volta ao meu escritório. O corredor era familiar, iluminado pela luz branca e fria dos fluorescentes.
Tudo parecia normal, exceto por uma coisa: a sensação de que eu não estava mais sozinho, mesmo estando em um espaço que deveria ser seguro. Desde aquele dia, eu não consigo entrar em um elevador sem sentir o pavor crescer dentro de mim. Sei que Sete Além está lá, esperando por aqueles que cometem o erro de entrar no elevador errado, apertar o botão errado ou simplesmente estar no lugar errado, na hora errada. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, na próxima vez que as portas do elevador se abrirem, olhe bem para onde ele te levou. Você nunca sabe o que pode estar do outro lado. Até a próxima, se é que haverá uma próxima. Desde aquele dia, evito elevadores sempre que posso. Prefiro subir dezenas de andares a pé do que arriscar apertar o botão que pode me levar de volta a Sete Além, porque sei que, se isso acontecer de novo, talvez eu não consiga voltar. Então, da próxima vez que você entrar em um elevador, pense bem no que pode estar esperando do outro lado das portas. Porque Sete Além está sempre à espreita, pronto para levar mais uma alma curiosa. Se esses relatos te fizeram sentir aquele arrepio na espinha, ou se te deixaram pensando sobre as fronteiras entre o nosso mundo e o que está além, lembre-se. Aqui, em Assombrações Narradas, o terror é nosso guia. Nós exploramos o inexplicável e trazemos até você as histórias que ninguém mais se atreve a contar. Se inscreva no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. Quem sabe, na próxima vez que você entrar em um elevador, pegar um trem ou visitar um parque de diversões, você não acabe cruzando a fronteira para Sete Além. E quando isso acontecer, estaremos aqui para ouvir sua história. Porque em Assombrações Narradas, o medo é real e as portas para o desconhecido estão sempre entreabertas. Obrigado por assistir. E lembre-se, na próxima vez que você se deparar com algo estranho, pense duas vezes antes de seguir em frente. Assombrações Narradas te aguarda. Até a próxima, se é que haverá uma próxima.